Antes de tudo, a gente vai começar a explicar como que funciona essa live, né. O Road Talk surgiu no meio da pandemia, né, ali no comecinho de mais ou menos em agosto, né, Agosto. que a gente queria fazer lives, só que com além de conversar com pessoas bacanas, ter algum propósito, né. Conversar por conversar, tem muita gente fazendo, né. Então a gente, conheceu o Hospital Fabiano de Cristo, aí é um hospital sensacional, um hospital sem fins lucrativos para pessoas com câncer, né, ele faz toda a ajuda para pessoas com câncer, né, e ele está precisando de ajuda, né. Como o hospital, a renda dele vinha de eventos, vinha, enfim, de jantares e por conta do covid não pode ter, a gente está aqui, ajudando, dando essa força aí, tá? Ah, Na sua tela está aparecendo aí no cantinho direito, 2 QR codes, certo? O QR code de baixo, você escaneia com o seu celular e você consegue doar pelo PayPal, é super tranquilo. Pega seu celular, aponta para a câmera, ou aponta para a tela, que você vai conseguir fazer a doação. Como a gente teve uma live com o CEO da Foxbit, o João Canhada, ele nos privilegiou que a gente também está aceitando doações com Bitcoin. Está chique aqui o negócio, hein? Então, você que tem Bitcoin, você pode também apontar a sua câmera e fazer doações por Bitcoin, tá bom? Todas as informações estão aqui embaixo, no link da descrição. Uh, Vou pedir também, se vocês tiverem perguntas para falar para esse craque que a gente vai conversar agora, mande nos comentários, comenta aí que a gente vai fazer essa perguntinha aí para você, tá bom? Então vamos começar que eu estou ansioso aqui para conversar. Seja muito bem-vindo, Márcia, seja muito bem-vindo, Juliano, tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Obrigada, Ian, Ótimo. pelo convite. Aê, que honra! Juliano, vamos começar aí. Eu gosto de iniciar com uma linha cronológica aí, né? Queria conversar contigo, assim, todo mundo só vê quando está no auge, né? Quando agora você é CEO da Telha Norte, você está no auge da carreira aí, uma empresa super bem qualificada. Mas como tudo começou, cara? Como que você chegou aí, né? Como que você alcançou aí o topo aí dessa mega empresa? Bom, obrigado aí pelo convite. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês e principalmente, né, de estar aqui para ajudar numa causa tão importante, né, nesse momento delicado que a gente está vivendo. Se você quiser que eu fale bastante, eu estou ficando velho, viu? Olha os cabelos brancos aqui, então acho que vai ter muita coisa para falar. Qualquer coisa vocês me cortam, né? Fica à Aham, vontade, à fica à vontade. vontade. Eu vou contar só umas partes, tá? E umas partes não tão ruins da minha vida, né? Eu já vou falar a minha idade, eu tenho 45 anos, tá? Muita gente fala que eu tenho menos, graças a Deus, né? Parece que tem Aparenta menos mesmo. 35, aparenta 35, Muito viu? Isso obrigado, aí. Márcia. Eu mesmo vou fazer doação por causa desse elogio que você me fez aqui, viu? Aí. E, mas eu sou paulistano, né? Eu sou paulistano da ZN, da Zona Norte, Ó, né? Então eu morei até os 24 anos da minha vida na Zona Norte de São Paulo, né? De família classe média. É, Meu pai, ele virou empreendedor quando já tinha uma certa idade, então eu comecei minha vida com ele empregado e depois, quando ele tinha mais ou menos a minha idade, inclusive, ele virou empreendedor, né. olha. Então eu tenho um exemplo, meu pai para mim é uma referência de ser humano, né, e também como empreendedor, e eu tive essa referência forte e uma referência não sempre, gloriosa, porque tiveram mais tombos do que ascensões. Porque não é fácil, né? Não é fácil e não era fácil, acho que era bem mais difícil e ainda não é fácil. Passou por plano cruzado, plano Ó, Collor, né, nossa. concordatas, a gente chamava de concordata, não era É, recuperação eu também judicial. sou da época da concordata, viu? Fala Não é do meu concordata para tempo alguém não de hoje em essa, hein. dia, não existia. Ele passou por isso, ele se Nossa, reergueu e hoje ele tem 81 anos e ainda trabalha, né. uau! Caramba, caramba, Ele que ele legal. só Na não vai no empresa? escritório todo dia ele só não vai no escritório todo dia por causa da pandemia, Aham. mas se Aham. minha mãe não segurasse, ele iria. Se Ele minha mãe ia. e nós, filhos, não segurássemos, ele iria todo dia, né. Tem Que mais demais. energia do que eu. Qual que é a área que ele empreendeu aí nessa história dele? Instrumentação e automação industrial. Legal, Nossa, legal, caramba. Então, legal. é uma área Vitorioso. interessante, bem curioso. E Olha, aí eu tive essa referência, tive uma mãe maravilhosa, tenho uma mãe maravilhosa também, que cuidou muito bem da gente, tenho 2 irmãos maravilhosos. Só que a vida sempre foi uma vida, né, que a gente tinha bastante restrição, meus pais, deram uma boa educação pra gente,
E nós três, os três irmãos, a gente cresceu. Hoje em dia, né, eu sou o menos empreendedor dos três e eu achava que ia ser o mais empreendedor. Eu tenho um irmão que Olha, tem restaurante japonês, o outro foi trabalhar com meu pai e eu sou empregado de empresa, né? aham, O olha. empreendedor. Então, eu gostava muito, sempre gostei muito de surfar, desde os 12 anos. Era surfista de fim de semana, eu fico brincando, né? Antigamente eu era surfista de fim de semana, aí depois eu passei a ser surfista de todo mês, agora eu sou surfista de trimestre, né? Então cada trimestre eu vou surfar uma vez, mas a paixão ainda ela é constante, quando eu posso acompanhar um programa de surf eu acompanho, Legal. mas realmente eu gosto muito, mas não tenho oportunidade de fazer. E aí, né, eu fiz GV de administração. O começo da minha carreira foi meio conturbado, e essa daí talvez seja uma parte importante para focar, né? Porque no começo da carreira você tem altas expectativas, né? Realmente você tem o leque totalmente aberto e uma frustração ali no meio, você começa a enxergar que o leque não é tão aberto assim, né? Que você tem algumas opções que não servem para você. E naquela idade, né, que a gente acaba fazendo a faculdade, muito, eu saí com 21 anos, você Você se acaba formou saindo você se com, formou com 21. com Tá. 21. E aí você acaba saindo achando que você pode tudo. E no começo, eu já fui numa empresa que eu gostei, mas eu não gostei tanto assim. Aí eu fui para outra empresa que era de consultoria, e eu falei, eu Uhum. gostei bastante, só que eu falei, não é para mim, eu quero ter vida, eu não quero só viver trabalhando. É. E aí eu fui montar um negócio que não deu certo. Aí eu fui trabalhar com meu pai e também não deu muito certo. Eu falei, nossa Uau! senhora, eu acho que eu não sirvo para nada. Caramba. E é Olha! incrível, e foi esse meu pensamento mesmo, né? Meu pensamento foi assim, eu acho que eu não sirvo para nada. O que eu vou construir nesse meu futuro aí? E eu conto para as pessoas que acham que eu construo esse cenário, mas era verdade, né? Quem me acompanhou sabe que eu fiquei até meio deprimido Mal. naquela época, fiquei mal. Que E aí, doido, olha. eu resolvi buscar um caminho alternativo. E esse foi um dos grandes acertos que eu fiz na minha vida, que eu fui para a França. Que te levou a buscar esse caminho alternativo, Juliana? É Aí não no ter, momento que provavelmente você estava mal, né, exato. desacreditando de tudo, o que Ah, te levou a isso? A Foi, foi, buscar esse outro caminho? foram alternativas que não deram certo e eu Tá, estava querendo buscar uma alternativa diferente, porque eu falei, essas alternativas tradicionais não estão dando certo, eu preciso achar uma coisa diferente que eu me sinta bem. tá. E eu sempre tive um pensamento assim, né? Às vezes a gente precisa realmente se desprender do que a gente tem Uhum. para poder enxergar de outra forma. E foi o que aconteceu. Eu Você fui para a saiu França, daquele teu mundo, né? exatamente. No mundo, e Legal. vocês sabem, a gente tem uma influência americana muito forte. Total. muito E forte, eu muito. trabalhei em 2 empresas americanas no começo. Então eu estava me desenhando um caminho, eu vou para os Estados Unidos fazer um MBA, eu vou voltar, Uhum. vou continuar nessas empresas, vou ficar grande executivo. Só que essas vias não me serviram naquele momento. Tá. E aí eu cortei, de certa forma, isso e me senti fracassado naquela época. Falei: "Putz, que Que fracasso". era o que a grande maioria fazia, né, na sequência da saída da GV, né? Essa questão do Exato, MBA, Estados Unidos, eu acho que era meio um caminho já trilhado, né? exato. E aí eu falei: "Não vou fazer isso", por opção, né, porque eu poderia ter ficado, eu era muito bem avaliado. Falei: "Por opção, não vou fazer". Aí eu fui Uhum. empreender, não deu certo, né, essa primeira Tá. parte do empreendedorismo para mim não deu certo. Eu falei: "Putz, o que eu vou fazer?". Eu falava um pouco de francês, eu falei: eu vou me aplicar no francês e vou fazer esse mestrado em empreendedorismo na França". Uau! E aí eu Caramba. fui, com a cara e com a coragem, eu fui para lá para ficar 1 ano, e fiquei Uhum. quase 10. Nossa! Nossa! Exatamente. Caramba! Amou a França, então. Loucura! Eu amei a França e amei, sobretudo, de construir um caminho para mim, né, um caminho alternativo, e um caminho que me deu muita felicidade, né. Eu eu entrei na Saint-Gobain lá, eu não conhecia a Saint-Gobain, Tá. não conhecia a Telenorte, não conhecia nada, né, do que eu vejo hoje. E eu Uhum. conheci lá, porque a Saint-Gobain é uma empresa muito reconhecida na França, aí eu entrei num processo e fui fazer uma coisa que naquele momento me atraía, porque eu estava fazendo empreendedorismo, que era comprar empresas de varejo, foi aí que eu caí no varejo, na Europa do Sul, que era Itália, Espanha e Portugal. Então eu morei 6 meses em Madrid, na Espanha, depois eu morei 6 meses em Milão, morei 3 meses em Lisboa, e Uhum. aí eu me introduzi dentro da Saint-Gobain, e aí eu fui contratado para ser o controller de uma das empresas lá do grupo, que era uma empresa Na de varejo, na em França. Paris, em Paris, Tá. na sede. Paris. Tá. Ô, E Juliano, aí só explica é, pra gente o que é a Saint-Gobain aí, pra boa. galera.
A que está Saint-Gobain nos é uma ouvindo. empresa bem jovem, de 355 anos. Ah, Nossa, É uma caramba! empresa que foi fundada em 1655 e não. ela foi fundada por Luís XIV, que era o rei Luz, né? Que tinha como ministro da economia o Colbert. Quem assistiu Nossa, aquela série Versalhes no Sei. Netflix vai saber bem do que eu estou falando. Naquela tá. época, eles estavam transformando o Palácio de Versalhes e eles queriam construir uma sala de espelhos que refletisse a luz do reinado do Luís XIV. E foi aí que a Uhum. Saint-Gobain foi criada, porque a Saint-Gobain foi criada para criar justamente os espelhos, trazendo tecnologia de Veneza, que eram os maiores produtores de vidro naquela época. E aí a Saint-Gobain se tornou uma manufatura, e aí ao longo de mais de 2 séculos ficou só sendo uma produtora de vidro, e depois se diversificou em materiais de construção, fabricação e varejo de materiais de construção. Que loucura! Era uma empresa, Caramba! no início, pública, É depois isso que ela eu te foi perguntar. privatizada, e depois Tá. o capital foi aberto. Então, uma empresa cotada na Bolsa, era cotada em Nova York, agora é só em Paris, há algumas décadas, né? Então, a governança da empresa. Hoje é uma empresa mundial, que tem fábricas e lojas em mais de 70 países. Então, é uma corporação global, com 200 mil funcionários, com mais de 40 bilhões de euros de faturamento. Então, é uma corporação hoje mundial, mas a origem é dessa daí. E a Tá. Saint-Gobain tem no Brasil um portfólio enorme de empresas, das quais a Telhanorte do Meleiro, né, que é o Tá. braço de varejo da companhia. Mas vamos voltar lá. Você estava lá em Paris, né? Foi contratado por eles, e aí E aí você eu comecei uma ficou. carreira lá. Ah, que demais, Aí eu olha. comecei Caramba! na controladoria que era uma zona de conforto para mim, que eu sempre fui muito bom com números. Só que eu fiquei 3 anos lá sabendo que era uma vitrine para mim e depois eu queria ir para o negócio. E aí eu fui para o negócio mesmo. Eu achei uma Hum. via, eu comecei a buscar e aí eu entrava nas empresas que a gente controlava e aí eu começava a me interessar e aí teve um presidente de uma dessas empresas que me chamou para ser o diretor de marketing dele e aí eu entrei nessa empresa e só saí como presidente dessa empresa, lá na França. Lá na Caramba! Lá na França. França. Aí eu assumi depois a operação, depois assumi logística, até assumir a presidência dessa empresa, né? Foi um Tá. percurso bem bacana, né? Isso aí foi até 2009, e aí eu tive uma decisão a tomar, né? Uma decisão entre pessoal e profissional. Meu segundo filho tinha nascido. Naquela Lá. época, minha ex-esposa queria voltar para o Brasil, e eu entendi ela completamente. A gente tomou a Hum. decisão pessoal de voltar para o Brasil. E foi Tá. aí que eu caí na Telhanorte, né? Que eu não Ah. conhecia. Então, eu fui repatriado, né? As pessoas são expatriadas, eu fui É, isso repatriado, na isso que eu verdade. ia falar. Olha, porque você era contratado lá, Exatamente. teu contrato transferido para cá, mais ou menos isso? Eu fui um pouco expatriado, né? Porque Tá. como meu contrato era lá, eu tinha uma expatriação meio esquisita aí, tupiniquim, né? Então, eu É, tinha pois algumas é. vantagens expatriado estando no meu país. E É. aí eu fiz o percurso na Telhanorte, né? Durante 6 anos como diretor de comercial, marketing. Aí eu fui assumir uma empresa que chama Saint-Gobain Plásticos em 2015 até 2017. Em 2017 eu voltei como presidente da Telhanorte do Meleiro, né? E aí a gente começou uma grande transformação na empresa, que eu Desde posso contar para você. 2017, 2017. Então, exatamente. traz pra gente aí essa transformação que é legal a gente. Comenta um pouquinho. É. Bom, eu é, acho que existem perfis de gestores, né, de executivos, né? Eu sempre, no início da minha carreira, eu tinha um perfil bastante gestor, né? Então, eu comecei na controladoria, eu tinha uma formação sólida nesse assunto, e aí depois eu comecei a me identificar com o negócio. E Tá. eu tenho uma natureza bastante inquieta e crítica, né? E eu me percebi ao longo do tempo como sendo uma pessoa que não gosta de ficar tocando simplesmente alguma coisa, né? Para mim tem que ter a minha pegada, tem que ter eu acho que o meu jeito de fazer as coisas que Uhum. reflitam a forma como eu enxergo o mundo e como eu enxergo os negócios, né? E a Legal. proposta para eu voltar para a Telhanorte, eu já conhecia bastante a empresa, né? Não conhecia Uhum. tudo, logicamente, mas eu tinha trabalhado como diretor em 4 áreas diferentes em 6 anos. E a minha proposta para voltar, ela foi totalmente alinhada com a proposta da empresa, que era de realmente refazer um pouco o caminho da Telhanorte, e a gente criou um projeto que se chamou
Novo Norte, né? Um novo norte para a Olha, Telha Norte. Caramba. olha que legal. Então foi esse projeto que eu encabeço há quase 4 anos, que é de trazer um novo propósito, uma nova estratégia para a empresa, para ela se adequar justamente ao mundo que está totalmente diferente do que há 10 anos atrás, quando eu entrei justamente na Telha Norte. E tem sido uma baita aventura, né, desde então. Quanto tempo a Telha Norte existe aqui no Brasil, Juliano? Ela tem exatamente a minha idade, né? Ela tem 45 Olha, anos. É Era nova uma em empresa comparação. É nova era em uma comparação ao empresa grupo. é uma empresa familiar que foi comprada pela Saint-Gobain em 2000. Era uma empresa que tinha, em 2000, a Telha Norte tinha 7 lojas. Hoje são 73. nossa, que grande! Então, a No empresa, Brasil. no Brasil, a Saint-Gobain, fora do Brasil, são mais de 2.000 lojas, tá? Mas são Tá, lojas menores do que a gente tem na Telha Norte. Então, a Saint-Gobain é tá, muito grande no varejo de materiais de construção. Mas tá. no Brasil é o único país onde a Saint-Gobain tem home center, que é esse formato maior, voltado ao público final, ao cliente final, como eu e vocês, né? Que é a E Telha Norte, né? que é a Telha Norte, né? Então, Tá. a nossa caminhada agora na Telha Norte, que é a coisa que me move todos os dias a ir lá e realmente Uhum. tentar fazer a diferença, é trazer a Telha Norte para o século XXI de fato, e não só a Telha Norte, mas puxar também esse mercado de varejo de materiais de construção, que é um mercado tradicionalmente um pouco mais tradicional e atrasado. Sim, É muito sim. atrasado porque a cadeia é toda atrasada, né? Uhum, uhum. Eu acho que os instaladores são um pouco mais atrasados, mais conservadores, os fabricantes também são um pouco mais atrasados do que se a gente comparar com bens de consumo, por exemplo. Então, a minha proposta é ter uma voz ativa também nesse segmento, e não só nesse segmento, mas também no varejo de forma geral. Quer dizer, revolucionar o mercado, né? É, Mudar o perfil do mercado, né? exatamente. Mais ou menos isso. E aí, como é que está sendo, na verdade, aí esse mercado na pandemia para vocês, Como que Juliano? vocês se prepararam para a É, pandemia aí? ou não, né? Se preparar, a gente É, virou, nós todos viramos estagiários, né, é, na pandemia, e com uma grande diferença em relação ao estágio. No estágio, normalmente você tem um guia de estágio, você tem um isso, mestre de estágio. Aqui a gente não tinha nada, né? Então nada, foi um né? grande aprendizado, acho que para todas as empresas, não foi só nossa e não foi só eu que tive esse aprendizado, vocês. E, Também, e tudo, eu né? acho que cada setor reagiu de uma forma diferente, tem algumas coisas em comum, né? Eu acho que para o nosso segmento, o que foi específico foi uma procura crescente, né? Ao Uhum, longo dos meses, de março até maio, um crescimento tímido, né, da procura por materiais de construção, porque naquele momento ninguém estava recebendo ninguém em casa, né? Então o brasileiro gosta de ter ajuda, então o pedreiro não uhum, estava em casa, o pintor não estava em casa, então tinha uma demanda por produtos de decoração, sim, manutenção. tá. Depois, a partir de maio, junho, quando a gente começou a receber um pouco mais os instaladores dentro de casa, né, os profissionais, a gente começou a reformar, construir, até mesmo construir. Muita gente indo para o interior, para a praia. Então, Uhum. começou a bombar, né? Então, Subiu, literalmente, né? né? Subiu. Literalmente bombou, inclusive, né, algumas coisas, porque não achou mais produto, inclusive, né? É Então, isso que a gente realmente comentava. É. realmente foi uma coisa inesperada. No segundo semestre do ano passado, a gente cresceu mais de 30%, sendo que é um crescimento que eu nunca vi em toda a minha Uau. vida profissional dentro de materiais de construção. E Varejo, né? varejo, Varejo. varejo. Tá. E o e-commerce, né, o varejo Hum. online, no nosso caso, ele multiplicou por 4 no segundo semestre. Nossa! Então, a gente vendia Caramba! 1, a gente passou a vender 4 no segundo. E a gente, aí vocês perguntaram, como vocês se prepararam? Bom, a gente estava construindo uma base, né, no Aham. Novo Norte, a gente estava construindo uma base, a gente mudou a equipe, a gente mudou as nossas marcas, a gente renovou a marca, o posicionamento da marca, a gente refez todos os valores da empresa, começou a criar uma cultura de colaboração, de autonomia aberta, Uhum. com a inovação sendo um dos principais valores. E quando chegou a pandemia, a gente também, né, trabalhou muito na infraestrutura de informática. Quando chegou a pandemia, a gente pôde utilizar essa base
E, logicamente, à medida que a pandemia foi avançando, a gente teve que se adaptar também. Não estava totalmente pronto, como nenhuma empresa estava, né? Mas a Nenhuma. base, eu posso dizer para vocês que a base foi fundamental para a gente capturar esse crescimento do nosso mercado. Se a gente não tivesse feito esse trabalho de base, a gente não teria conseguido sobreviver. Um exemplo é a questão da cultura da confiança. Uma coisa Uhum. que ficou clara na pandemia é que, hoje em dia, a gente não pode se permitir mais ter aquele velho esquema de comando e controle. Você Isso. tem que dar poder às pontas, você tem que empoderar. Uhum. Na verdade, você não tem que empoderar, você tem que reconhecer o poder que já estava na mão das pessoas. Que já existia, sem E é dúvida. isso que a gente conseguiu fazer, porque a gente já estava se preparando, porque não é uma coisa É. simples. É, Então, eu isso é acho um que exemplo. aqui, como aqui também conosco, aqui na Hold, a gente já tinha toda uma estrutura de TI pronta, né, porque já estava, né, a gente já vinha em evolução, em crescente aí já nos anos, e foi o que realmente, nesse momento de pandemia, fez toda a diferença. Quer dizer, você está com a TI, né, com a parte de sistemas e tudo Tecnologia, mais, tudo, né? já isso realmente, eu acho que a empresa que já estava com isso, né, aquecido, vamos dizer assim, conseguiu Conseguiu não sofrer passar tanto, e né? não É, sofrer tanto e conseguir, é. porque realmente é uma mudança imensa, né. O Juliano, me tira uma dúvida. Crise, a galera em casa, ah, todo mundo, o mercado aí, você via no jornal que estava segurando, ninguém queria investir, ninguém queria comprar. Qual que foi a fórmula mágica para vocês terem esses 30% de aumento de vendas, assim? O que aconteceu para vocês subirem tanto? Olha, o mercado subiu, tá? Vamos ser justos aí, sem querer, trazer a nós os louros Uhum. que não são nossos, né? O mercado Aham. subiu porque tinha um contexto favorável a isso. Primeiro lugar, as pessoas não estavam viajando. O gasto discricionário, né, ele ficou muito concentrado na casa, né? Então as pessoas tinham Hum, um orçamento, boa. disponível muito maior para gastar com as casas, né. Segundo lugar, eles ficaram mais em casa, né, todo mundo ficou mais em casa, então começou a observar os problemas que tinham na casa ou as oportunidades de melhoria, né. Verdade. É Buraquinho na verdade. parede que você olhava uma vez por ano, você começou a olhar 2 vezes por dia. É, Então você falou assim: "Ah, eu preciso pintar esse negócio porque está me atrapalhando, antes não atrapalhava". Então mais renda. Adicionalmente, essa renda teve também o auxílio emergencial, que ajudou também a gente, né, nas também, classes mais baixas. é, Então teve é, isso, aí tem, uma demanda, um olhar diferente para casa, e o que que aconteceu? A demanda subiu mesmo no mercado. A gente cresceu mais que o mercado, porque a gente tem dados de mercado que o mercado não cresceu 30% tanto no segundo quanto. trimestre. Então a E gente recuperou participação de mercado, mas teve esse fenômeno, né, de gosto pela casa, e eu acho que é uma coisa que vai ficar e continua nesse ano. Agora, sim, até quando vai ficar, eu espero o mais longe possível, mas não é o que vai acontecer de fato, né, eu acho O que a não, gente vai. auxílio, o auxílio emergencial impactou direto em vocês? Você acha que teve realmente um gás aí que ajudou esse crescimento? Diretamente, né, porque eu costumo dizer que o auxílio emergencial não é só comida que é emergencial, né. Quando você fica o dia inteiro na sua casa, você não consertar um chuveiro ou uma uhum, torneira que dá um vazamento é emergência. Então, de fato, o auxílio emergencial ajudou nos reparos da casa, melhorias da casa, né, porque a gente passou o tempo todo em casa, né. Então, é. realmente virou, foi muito importante. Quando acabou quando teve aquela primeira redução pela metade, a gente já Aham. sentiu, e agora em janeiro a gente sentiu um pouco mais. Então eu espero que volte agora, porque Ah, não somente por isso, né, porque eu acho que vai ajudar muita gente que está passando necessidade, mas vai Sem ajudar a nossa. dúvida, sem dúvida. Você acha que a construção civil também foi nessa linha? Porque a gente vê um boom absurdo, é. né, na construção civil, que assim, tomo por base o bairro que eu moro, que é Pinheiros, que eu vejo hoje ruas com 5, 6 lançamentos que não aconteciam, sei lá, 6, 7 anos. Então eu acho que foi também um pouco nessa linha, Juliano, da busca de uma nova casa, busca de um novo lugar. Eu fico até me perguntando, né, o que aconteceu aí? O poder aquisitivo mudou? Não, não mudou, né? A gente sabe que, ao contrário, às vezes até ficou um pouco mais complicado. Surpreendente, eu acho que para vocês também refletiu muito, né, essa alta da construção civil, né? É, teve esse olhar aí, com certeza, né, que está motivando. Bom, para alguns dados, né, o ano passado, tivemos recorde de financiamento imobiliário, né. Ai, Se a memória não falha, a gente teve quase 59% de aumento uau!
nos financiamentos imobiliários versus 2019, logicamente, os juros mais baixos contribuiu para isso. Então, Sim. os juros mais baixos certamente estão contribuindo para o aumento do mercado, melhoria do mercado imobiliário, e vai Eu acho continuar. que é o grande fator, né, na verdade. E somando a isso, realmente a vontade das pessoas de melhorar aonde moram. Então, para lugares melhores, ou indo para outros lugares, como interior, praia. Então, Sim. isso movimenta o mercado de venda. No último trimestre do ano passado, já teve um volume de compra e venda de imóveis muito maior do que em 2019. Então, um bom sinal. Lançamentos ainda não tinha chegado até 2019, mas vai ultrapassar certamente agora, no primeiro trimestre, vai ultrapassar o primeiro trimestre de 2020. E para nós, a gente se beneficia em parte. Quando tem um lançamento, né, para a demanda chegar no varejo de materiais de construção, precisa ter a subida do prédio, porque normalmente as construtoras compram direto dos fabricantes. Então demora um ano e meio, 2 anos. Que não é o público, que não é teu público, né? Você já tem Não um é meu público público final, né? primário. Meu cliente é mais final. Tem um pequeno negócio de construtora. Mas quando tem compra e venda, aí é imediato. Porque quando você compra um novo imóvel, você invariavelmente vai trocar alguma coisa. Então, eles vêm no varejo de materiais de construção, os clientes, e para a gente é muito bom. Então, isso já está melhor do que o ano anterior, então isso já é um fator positivo, né? E, logicamente, os financiamentos são muito bons para a gente, né? Porque trazem movimentação nesse Com certeza. Você acha... Opa. Vai lá, Desculpa, diga lá, Márcia, desculpa. Não, muita coisa. A gente está ansioso aqui para conversar com muita ele. curiosidade. Papo bem 10. E a falta do material, Juliano, como é que foi isso para vocês? Porque a gente sabe, né? Está sendo, né? Está sendo. Está sendo, né? A gente tem empresa, por exemplo, aqui do segmento do aço, que eles estão desesperados, né? Porque eles têm a demanda, mas não têm o produto. Eu imagino que para vocês também aí, ainda, né? Ainda estamos sofrendo, porque durante uns 3 meses, ali no início da pandemia, muitas fábricas pararam, né? Pararam porque não tinha condição de funcionar pelas normas de higiene, ou pelas regulamentações, né, dos estados, dos municípios. E depois, para retomar, a gente tem uma inércia, né? Até retomar os fornos, retomar as linhas, e realmente prejudicou. Naquele momento, a demanda não estava tão grande, mas ela repartiu muito forte a demanda, e as fábricas não conseguiram recuperar. Além disso, a gente está tendo uma demanda que é muito além do que se esperava e se esperaria num contexto normal. Então, tem muita, apesar de ter muita capacidade ociosa no nosso setor de construção, né, você precisa reativar tudo isso, leva tempo. Então, as fábricas não estavam preparadas em determinado segmento. Então, a gente sofreu muito, como você disse, no aço, né, na parte estrutural, né, porque começaram construções grandes, pesadas. Depois, a gente sofreu muito na linha do PVC, do cobre. O cobre, as minas do Chile, que são os maiores fornecedores de cobre do mundo, estavam fechadas durante a pandemia. Então, o mundo inteiro, inclusive o Brasil, sofreu com isso. E, recentemente, a gente começou a ter muito problema com cerâmicas, com louças sanitárias. Ainda está faltando muito. O índice de falta de estoque é altíssimo. Hoje, o nosso maior problema é falta de produto, não é falta de cliente. Será que as empresas seguraram também um pouco a produção? Eu acho que nesse começo de pandemia também, eu acho que tudo era muito instável, né? No começo, sim, mas hoje elas estão soltando o que dão, mas não tem produto não tem produto simplesmente. E fala uma coisa, você verifica isso, né, em outros países, Juliana, aí pelo contato, né, do grupo todo, esse formato que está acontecendo aqui no Brasil, você identifica em outros lugares aí, ou isso é uma coisa que está acontecendo conosco aqui? Não, está acontecendo no mundo inteiro. E os números da construção são muito bons no mundo inteiro, né? A Saint-Gobain está presente em todos os continentes, e a gente vê uma demanda muito grande. Então isso é generalizado. Teve um impacto muito forte, Juliano, do dólar, porque a gente está vendo aí, o dólar ele está um pouco alto, né? Ele subiu bastante, né? E impactou diretamente vocês aí? Teve um impacto com a galera que está comprando, porque a gente vê que o preço subiu, né? O preço subiu por 2 fatores também, né? Tem alguns insumos, como por exemplo, o dólar é um insumo, né? Porque muitos dos produtos, dos insumos
para fabricar os produtos, os materiais de construção são importados. Então o dólar subiu e tem uma escassez de material, então faz o produto subir. O ano passado a gente teve uma inflação de custo de mais de 12%. Né? E vocês lembram que IPCA foi por volta de 4%, né? Sim. Mas a nossa inflação de custo foi de 12%. A gente não conseguiu repassar, então a gente comeu da nossa margem, mas a gente não conseguiu repassar. E vocês vejam, por exemplo, o IGPM, né? O IGPM acumulado está em 24%. Inviável também, né? Os nossos Surreal. aluguéis, os nossos contratos de transporte são todos reajustados pelo IGPM. Então tem uma inflação aí, nos fatores de produção aí, né? Que são enormes, né? Que é enorme a inflação. Sim. E a gente tem uma pressão inflacionária grande, então a gente tem algumas preocupações a ter pelo futuro, né? E você acha que, por exemplo, a China também impactou, teve um impacto? Porque a gente tem alguns clientes, por exemplo, na parte alimentícia, que fala que a China já comprou todos os insumos até 2022, assim. Vocês tiveram algum impacto nesse sentido em relação à China? Não? Tá super tranquilo. Inclusive a gente não tem tido dificuldade de importar, a gente importa alguns produtos da China, não especificamente, eu acho que é a mesma situação que a gente está vivendo em outros países, não tem nada particular. Nada particular da China. Tá. É uma época de adaptação mesmo, né? Nossa, uma grande transformação, né? A gente tem aprendido a cada dia, continua, né? A pandemia não acabou, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, a gente está se adaptando. Ó, uma pergunta aqui do Carlos Augusto, ele está perguntando assim, qual que é a participação da Telha Norte no mercado hoje? Olha, essa pergunta é interessante. Eu pago, assim, se a pessoa não for de mercado, tem que provar que eu pago vários, não vou falar milhões de reais porque eu não tenho, mas eu pago muito dinheiro se a pessoa acertar. Vamos lá, chuta vocês aí. Olha, qual é a participação no mercado? 30%, 40%? Mas vocês erraram de feio. Mesmo? 90%, então, pronto. É uma boa pergunta para introduzir esse mercado da construção. Bom, só alguns números. O varejo de materiais de construção ele é composto de mais de 150 mil empresas. Caramba! A grande maioria empresas pequenas, né, que tem de 1 a 5 funcionários. Tá, é um mercado de bairro, né? Exatamente. É um mercado gigantesco, é um mercado de mais de 120 bilhões de reais. Caramba! Então, a nossa empresa, eu gostaria que faturasse, para dar 30%, teria que faturar aí por volta de uns quase 40 bilhões, não é o caso. Né? A nossa empresa está mais perto dos 2. Então, a nossa participação no mercado Brasil, nós somos o segundo maior. Né? E a nossa participação é de próximo de 1,5%. Uau! Agora, então é bem pulverizado. É bem pulverizado. Agora, e dá para crescer muito. Agora, nós estamos presentes em apenas 4 estados. Né, em algumas cidades desses estados. Logicamente, se a gente pegasse a participação da Telha Norte na cidade de São Paulo e a gente conseguisse ter a mesma participação em todas as cidades, a gente chegaria perto de uma participação de 20%. Se a gente tivesse... Com certeza. O problema é que a gente está presente em apenas algumas cidades. Nessas cidades, a gente tem uma participação que chega a 20%, 25%. Né? Então, eu gosto de contar essa história porque as pessoas acham, nossa, deve dominar o mercado. Não, a gente é relevante, mas a gente é relevante em algumas praças, e se a gente colocar no mercado total, nós temos 1,5%. E se juntar os 3 maiores, deve ter uns 5% de mercado. Que loucura! Uma grande surpresa mesmo. E grande potencial de consolidação. Isso que eu ia falar. Quando a gente olha países não tão longe, como Chile, por exemplo, os 3 maiores devem ter por volta de 40%, 50% de participação de mercado. Na França, a mesma coisa, nos Estados Unidos, a mesma coisa. Então, eu acho que tem um belo caminho aí para a nossa empresa crescer muito nos próximos anos. Com certeza. Você tem bastante trabalho pela frente, hein? Eu tenho muito gás pela frente aí, tenho muita oportunidade. Legal. Me tira uma dúvida, assim, o que foi mais...
como eu posso falar isso? Vocês acreditam que futuramente, assim, como que a Telenorte vai agir, né? Você comentou que só tem 1,5 mais ou menos por cento. Qual que são os próximos planos aí para agarrar o mercado brasileiro? Ó, a gente estando num segmento de varejo, o varejo vai continuar se desenvolvendo em duas pernas, pelo menos, na verdade. Uhum. Na verdade, eu vou mudar aqui. Na verdade, ele vai continuar se desenvolvendo de uma forma híbrida, como ele está se desenvolvendo atualmente, né? Então, ele vai continuar se desenvolvendo através das lojas físicas. Então, a presença física vai ser importante ainda. E a presença digital, né? Eu acredito muito que no nosso segmento, como na maioria dos segmentos, né, o modelo vencedor é o modelo híbrido. Por quê? Sim. Híbrido porque todos os clientes, eles funcionam de forma híbrida. Eles não Uhum. compram só online, ou eles não compram só no físico. Logicamente, tem alguns clientes que fazem só isso, mas normalmente, até mesmo as novas gerações ou as gerações mais antigas, hoje tem um comportamento híbrido. E na Tá. pandemia isso se acelerou. Quem não tinha nenhuma aptidão digital foi obrigado a chamar o Rappi para comprar alguma coisa, o iFood, comprar na Sim. Telenorte um sifão para chegar, né, e não ter que ir até a loja. Então esse aspecto híbrido das jornadas, ele se intensificou. Então Uhum. esse vai ser o caminho do desenvolvimento. Isso vai ficar, né? Isso vai ficar. Então a gente vai abrir lojas, vai abrir centros de distribuição, Uhum. fisicamente em outras praças, seja através de aquisições ou através de aberturas novas, e a gente vai expandir nossas operações virtuais, com hubs locais, principalmente logísticos, mas Uhum. podem ser centralizados na parte de informática, né, na parte de desenvolvimento, na parte de programação. Aham. E isso não quer dizer que também a gente não abra em novas frentes de clientes. Por exemplo, a gente acabou de abrir o atacado da construção, o atacarejo da construção, que é o Abrajá, Caramba, caramba. para focar Abrajá? mais, chama Abrajá, Ah, para Obra focar já. mais Abrajá. no cliente Olha. profissional, no Tá. pedreiro, na pequena empresa de construção, na revenda de materiais de construção, mas também atendendo o cliente final que quer ir lá para fazer bons negócios, comprar mais barato e tem grande quantidade. Isso aí foi na loja na cidade de Campinas. Loja física em Campinas. Loja física e logo mais o e-commerce e venda por WhatsApp, venda por telefone, videochamada, o que quer que Olha, seja. obra já. Que legal. Caramba. Bom Ó, saber. tem uma pergunta aqui da Vanessa Veras. Ela está perguntando assim: qual que é o maior desafio? Preço, produto ou entrega? Uma boa pergunta, hein? Pô. Preço, produto ou entrega? É. Olha, nesse momento é produto, porque não tem, né? Preço é sempre um desafio, porque e com o digital se tornou cada vez mais uma pressão que vem de todos os lados. Antigamente a gente fazia pesquisa de preço no concorrente do lado ali, na lojinha do lado, na lojona do lado, É. e a gente sabia o que estava acontecendo no mercado. Hoje é impossível. Hoje, virtualmente, qualquer um está fazendo concorrência. Você pode comprar numa loja do concorrente e colocar num preço mais baixo que o seu, se o concorrente vai... Você coloca no marketplace para vender. Sim. Então, hoje os marketplaces são concorrentes, então está bem difícil a questão de preço. E a entrega no nosso setor é um fator-chave. Eu tenho muito orgulho de dizer que nós temos a melhor entrega do setor no Brasil inteiro. Então, nossos Olha. indicadores são os melhores, né? Até mando um abraço aí se estiverem assistindo. A Vanessa, se eu não me engano, ela acabou de entrar na nossa empresa. Eu acho que ela fez essa pergunta para receber elogio. Olha aí, olha aí. Ela acabou de chegar no nosso RH do centro de distribuição. Um abraço E aí. Que legal. tem mais uma pergunta dela que eu achei bem interessante. Qual que é a participação de vocês no e-commerce, nesses 1,5%, assim? Então, o e-commerce, esse aí é um número que eu não posso divulgar, tá? Pela empresa ser pública, né? Uhum. O e-commerce, ele tá quase chegando nos 2 dígitos de participação no faturamento total. O que já está entre os melhores aí, pelo menos do Brasil. Assim, não é um setor em que a gente costuma ver empresas tradicionais com faturamento de
com a participação do e-commerce dentro do faturamento total de mais de 30%, né, de 20%. Você O acha nosso que ainda... objetivo de longo prazo é a gente chegar em mais de 20% de participação, porque eu acho que isso vai refletir bem o que eu falei para vocês sobre as jornadas híbridas. Né? Então, se porque... eu falo que vai ter uma jornada híbrida e o e-commerce tiver uma participação minúscula, se eu falar que raio de jornada híbrida é essa? Que você acha que ainda culturalmente tem aquela coisa de ir na loja, né? E escolher o material, eu acho que isso também conta muito ainda, né, Juliana? E na loja faz parte, Márcia, faz parte da jornada. Olha só, eu acho que muito tempo a gente não tinha jornada híbrida porque a gente não tinha recurso para isso. Porque você ia no site e você não conseguia achar o produto, aí você tinha que ir na loja. O que acontece hoje? A gente fala muito que o ponto de venda, ele era tudo antes. Você era ponto de exposição, era ponto de venda e tal. As coisas mudaram, porque você pode ir na loja somente para ter a experiência de você ver o produto. Então, a gente fala muito que o PDV, ponto de venda, virou PDX, ponto de experiência. Mas o X não é só isso, porque a loja também virou aquele ponto que você pode buscar o produto. Você comprou online. Então, o que acontece muito hoje? O pessoal vai ver cerâmica, né? Pisos e revestimentos lá nas lojas. Eles fecham online, porque eles têm tempo de pensar em casa e eles falam assim, putz, para que eu voltar até a loja se eu posso fechar online? Ele fecha online, a entrega vai ser feita depois mesmo, então eles recebem em casa. Então não tem essa resistência no geral. Tanto que piso é a categoria que a gente mais vende no nosso site. Caramba! Nossa, não imaginava. Mas aí você vai falar assim, mas a venda do piso é feita online? Não. A concretização é feita online. Ele vai vai até a loja, ele vê as opções e aí ele fecha online. Isso, às vezes ele fecha na loja, mas às vezes na loja, online. E o inverso pode acontecer também. Muitas vezes a gente navega pela internet para pesquisar preço, para pesquisar alternativas, concorrente, depois vai lá na loja da Telianote e fecha. E, Juliano, vamos mudar um pouquinho aqui o assunto. Eu queria saber um pouquinho mais de ti, assim, de você. Erros que você achou que foram impactantes na sua vida e também acertos aí para compartilhar com a galera. Acho que um erro que eu comentei en passant foi a empresa que eu abri. Não foi um erro muito grave, porque naquela época era só eu, não tinha que manter ninguém, né? Se eu ficasse sem dinheiro, não tinha problema. E eu abri essa empresa, era uma empresa ligada ao surf. A minha empresa chamava prancharia.com. Olha! Caramba! A fábrica virtual das pranchas. E eu montei a empresa. Você fazia prancha? Então, na verdade, eu queria fazer uma fábrica virtual, que as pessoas elas iam conceitualizar toda a prancha, elas iam desenhar, inclusive, né, no site e tal, a prancha, com as especificações técnicas, com a ajuda dos nossos assistentes por telefone, e a gente ia entregar a prancha para eles. Uma boa ideia. A ideia boa, só que não era um bom negócio. E esse é o grande erro. Né? Primeiro, uma boa ideia nunca é sempre uma boa oportunidade, porque isso precisa ser concretizado. E outra coisa, né? Uma coisa que a gente acha bacana, bonito, nem sempre é o que vai dar dinheiro. E o que é viável. E nesse caso, eram duas coisas. Não era viável, porque não tinha o recurso que hoje a gente tem, né, gráficos para fazer uma prancha, ficou um negócio horrível. A gente chegou a fazer um protótipo de site, ficou horrível. Né? Não dá vontade, é melhor você ir na esquina comprar numa loja. E a outra coisa é que não era um mercado que era tão grande assim. Então, um grande erro foi eu não ter avaliado. Eu misturei paixão aí com o negócio, só que a paixão não me ajudou, me atrapalhou. Juntar paixão no negócio, quando você consegue ter essa diferenciação. Hoje eu consigo bem, eu sou apaixonado pelo meu negócio, mas eu consigo ser racional ao mesmo tempo. Uma avaliação de mercado real, né? Tem que ser criterioso no final do dia. Né, eu acho que uma das coisas importantes é você ganhar dinheiro no negócio, sem contar o impacto, mas você precisa ganhar dinheiro até mesmo para continuar esse negócio. E um acerto? E um acerto grande, eu acho que foi uma atitude que eu tomei ao ir para a França, né, que eu busco fazer sempre na minha vida, que é você buscar caminhos alternativos e realmente caminhos diferentes. Eu acho que esse foi e sempre buscar alguma coisa que você não saiba fazer, porque o aprendizado e o enriquecimento vem daí. Né? Então, eu fui lá, não sabia falar muito bem francês, fui lá,
não conhecia essa cultura. Depois eu fui me aventurar num setor que eu nunca pensei que ia trabalhar, que era de materiais de construção. E Uhum. eu sempre acreditei que eu podia me desafiar. Eu nunca peguei nenhum emprego, talvez os últimos tenham sido um pouco mais normais, mas no começo da minha carreira eu peguei e conseguia fazer. Fazer. Mas até A aí você não ideia, conhecia nada, né? não conhecia nada. Quando me colocaram para morar na Itália, daí foi engraçado essa história. Eu tinha ido para a Espanha, não falava um oi em espanhol. Uau! Aí os caras falaram assim: você sabe falar espanhol? Eu falei assim: eu sei mais ou menos, mas posso aprender rápido. Então, claro, em um mês eu estava falando espanhol. Fui. Em um mês? Em um mês. Aí depois os caras falaram assim: putz, a Itália tal, você sabe falar italiano? Eu falei: não sei, mas eu estou aprendendo rápido. Em um mês eu estava falando italiano. Putz, Olá! caramba. Você fala quantas línguas, então? Não, eu arranho essas daí, né? Eu falo muito bem inglês, francês e português. E eu falo bem espanhol e italiano também, mas não é tão Putz, fluente. Mas caramba. qual é a mensagem? Não quero me vender, não. O que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que a gente precisa sempre buscar não os 30% que você sabe, é os 70% que você não sabe. Muito bom isso. Entendeu? Acho que esse é um princípio do progresso, porque, sinceramente, se você esperar você ter 100% das suas habilidades para você ir buscar alguma coisa, você pode até conseguir, mas eu acho que você vai demorar talvez 3 vidas, e como acredito só numa vida, Uhum. então para mim não funciona. Então você tem que ir, né? E eu sempre vou buscar isso, já faz bastante tempo que eu tô chegando num estágio que eu tô dominando muito do que eu faço, então me preocupa um pouco, né? Eu devo estar aí nos 40%, Já começa, né, ficar então bom, o que que eu vou buscar? 40% que eu domino, brincadeira, 40%, mas eu acho que a gente tem que sempre desafiar. E eu acho que a gente tem que ter uma visão muito crítica de tudo que está ao redor, né? Então, eu acho que é um conselho que eu sempre dou. Eu sempre falo assim, né? Às vezes as pessoas hoje, até meus filhos, né, eles falam assim: ah, mas tá bom, pai, eu vou fazer isso aqui, já atende o que pediram. Eu falei: você tem que sempre fazer a mais. Oh, E eu sempre acredito isso. Não é que a gente tem que ser perfeito, mas tem que sempre fazer a mais. Aí meus filhos me perguntam: mas por que tem que fazer a mais? Eu falo: eu não sei agora, mas eu já na minha vida, várias vezes eu fiz a mais, e eu descobri depois o porquê que eu fiz a mais e qual a serventia. Por uhum. que é bom você sempre fazer a mais? Primeiro que você se destaca, É. né? E o mundo dos negócios, o mundo corporativo é uma competição. É. Então, você fazer a mais, você sempre vai estar sendo olhado de uma forma Uhum. diferente. Então, por Uhum. que você vai fazer o tradicional se você pode fazer a mais? Ah, não, mas aqui atende. Tá bom, atende, então fica aí no seu lugar. Eu vou para frente. Então, tem que fazer dessa forma. Você tem que fazer a mais porque você vai se destacar e realmente você vai tirar algum proveito no futuro. Se não, é simplesmente um gosto de você fazer. Eu tenho gosto de fazer as coisas bem. Eu não gosto de fazer mais ou menos. Aham, aham. Logicamente, eu já faço, tem muitas coisas que eu decido fazer mais ou menos, porque é aquela história, né? O ótimo é inimigo do bom. Então você tem que fazer alguma coisa boa. Mas de forma geral, eu busco fazer as coisas sempre muito bem, né? Então, e eu sempre falo para, né? Porque não é uma coisa que você vai descobrir rápido. Talvez leve anos para você descobrir. Mas, né? No fim das contas, você descobre. E eu acho que vale a pena. E é bem Ah, isso, né, quer dizer, as pessoas às vezes se conformam com aquilo, né, de repente com aquele dia a dia, com aquelas pequenas conquistas e não faz, né, não busca o diferente. Eu acho que Aí isso depois ficam falando: ah, mas não surgiu oportunidade para mim. Eu falei: é as oportunidades não surgem, entendeu? Você que de alguma é. forma foi buscar. Você sim. jogou várias. Para mim, assim, é como se você jogasse várias iscas, assim, no, né? E aí a sorte vai te. Né? As pessoas falam: ah, tem sorte. Eu falei: tá bom. Mas tem que Uhum. buscar as sortes que, né? E são acasos, às vezes, que acontecem mesmo, porque às vezes É. você coloca a cabeça para fora. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, não parece, né? Eu sempre fui uma pessoa muito reservada quando eu era menor e tal. E eu comecei a ver que não funcionava aquilo lá. Não funcionava, porque se você ficar Ah, muito reservado, eh, só tem uma chance aqui, de você se conhecer, de você conhecer os seus grandes feitos. Se aham, você coloca um pouco para fora, as pessoas, né, e dependendo do mercado, tem profissões que não precisam disso, né. Mas a sim, profissão que eu escolhi de executivo, né, de empresário, eu precisa. preciso me mostrar para aparecer a oportunidade de negócio, para aparecer para a empresa, para aparecer para mim, para aparecer para meus Sim. parceiros. E aí eu comecei a ver que eu precisava me capacitar. E eu me capacitei, né? E até hoje, né? Quando eu vou fazer uma live, quando eu vou ter uma nova posição de,
sei lá, numa instituição. Hoje eu sou conselheiro de 2 instituições que eu me orgulho bastante. Mas não é Olha, uma coisa natural para mim. Eu não teria ido. Mas por que apareceram as oportunidades? Porque em algum momento eu joguei alguma isca, alguma aham, coisa que eu fiz bem, que as pessoas viram e puxaram. Isso aí é uma coisa que não me ensinaram. Eu aprendi tarde isso daí. E eu Na sempre falo para raça. as pessoas porque é importante. É é. importante. Mas tem gente que, assim, é uma escolha, né? É uma escolha que você precisa fazer. Se você quer, é uma coisa que dá dor, é uma coisa que é difícil, mas você tem uma recompensa uma hora ou outra. Olha, Juliana, eu vou te falar Caramba. uma coisa, independente de tudo que a gente conversou até agora, eu acho que isso que você colocou agora, nesses últimos 5, 10 minutos, é fundamental para o ser humano, É, né? Para a pessoa que quer trilhar uma história, que quer conquistar um espaço, né? Ter o seu nome, e etc. Assim, é fundamental. Acho que você resumiu muito bem. Lógico que tem é, outras coisas, né? Competência, estudo, inteligência, mas você trouxe um ponto tão importante. Obrigada, obrigada Imagina. é, por é. compartilhar esse lado que é super importante. É bem isso mesmo. E, Juliano, tem muitos jovens aqui mandando mensagem para gente. Uma mensagem que você passaria para essa galera jovem que está começando a vida agora, o que você recomendaria com a sua experiência? Ixi, é difícil, hein? O mundo tá tão diferente quando eu comecei ali. Tem uma coisa que é importante, eu acho que tem que ter várias experiências diferentes. Tem que ter várias experiências diferentes, mas tem que ter paciência para ver as experiências darem resultado. Ou não, né? Ou não, porque eu acho que uma grande vantagem da nova geração é essa agilidade, né, essa capacidade de olhar o todo, né, Uhum. essa visão sistêmica. Os jovens hoje eles têm uma capacidade, né, de olhar as coisas e ter uma visão crítica muito grande, Sim. né, pelo aumento das informações, acho que acho que a Aham, sociedade está muito mais aberta, né, eu acho que é, os temas estão muito mais discutidos. Eu acho Uhum. que daí é uma coisa que eu não tive, talvez vocês também Eu não tenham também tido, não. né, na infância Não. existia muito tabu, as discussões estão muito abertas, então hoje as crianças conseguem argumentar muito mais. O Sim. problema é o seguinte, né, quando você tem essa visão, você acha que você pode tudo, né, e hoje os jovens eles acham que podem tudo a qualquer momento. Eu acho que a gente pode muita coisa, eu Uhum. acredito bastante no poder do que a gente acredita e que a gente vai atrás. Só que em tempos diferentes, e a gente precisa ter paciência. E a nova geração, né, a geração Sem Y, a geração paciência? Z, a geração não sei o quê, eles não têm paciência, não têm paciência, passa para outra coisa, zapeia, né, então troca de aplicativo, aí vai né, troca de feed é, pro Stories, aí troca não gostou, troca o Story. Mas, sei lá, trocar de emprego não é assim. Não. Acho que é. você precisa mostrar o seu trabalho, você precisa ver a concretização, e Aham. você precisa sofrer também. Eu acredito muito no Isso. sofrimento como base do crescimento, não que a gente tenha que ser, mas é aí que a gente Masoquista, encontra né? quando aperta alguma coisa que a gente aprende mais do que quando a gente tem algum sucesso, né. Muito mais fácil no sucesso, né? Eu acho que a gente tem que experimentar bastante coisa, mas tem que ter uma certa paciência para ver o que deu, o que não deu certo, como vocês falaram, né. Que legal, acho que É. é uma boa, ótima dica, a paciência, Pô, que é, realmente eu acho que para essa moçada hoje, a Paciência fundamental. paciência, né? resiliência, né, resiliência também, né. É. Resiliência, E, super. e livro, Juliano, que você indica aí para a galera ler, referente a tudo isso Tem que um a gente monte, conversou, assim. tem um monte. Eu vou falar os que eu li por último, que eu gostei, mas eu tenho lido bastante. Eu costumo ler, acho que uns 3 livros por mês, Caramba. mas eu só leio o livro que eu gosto, né, então eu não leio o livro por obrigação, não. Então eu Uhum. odiava ler na Ótimo, eu escola, mas também. era por obrigação, então eu só leio o livro É. que eu gosto. Às vezes é relacionado ao trabalho, às vezes não é relacionado. Eu tô Aham. lendo um livro bem bacana, até peguei aqui, que esse aqui tá na minha cabeceira mesmo, que eu tô na metade aqui, que chama, Previsivelmente Irracional. É o Ah, do Dan Ariely, vou até colocar aqui as pessoas verem. Esse tá. livro é apaixonante, é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Tem várias coisas do trabalho, ele descreve aqui, né, até o subtítulo é "As forças invisíveis que nos levam a tomar decisões erradas", né, então Ai, que é ótimo! muito É, legal o viés que a gente acha que a gente é totalmente racional, mas na verdade a gente é previsivelmente irracional. Ele é, começa a dar dicas, então dá dicas para a gente tomar decisões mais certas, né,
dá Uhum. dicas para o negócio, né, a questão de preço, é muito interessante, acho que Que vale a pena. legal. É um livro fácil de ler, Coloca de novo pra gente aí, coloca. por favor, É um aí livro para Pra galera ver. a fácil de ler. turminha. Legal, legal, ótimo. Aí eu estou começando outro livro do fundador fundador não, do ex-presidente da Disney, que é Onde os Sonhos Acontecem, né. Falam que é Hum. bom esse livro, é. Tem um livro que eu já li uma vez e estou lendo de novo, eu sou conselheiro do capitalismo consciente, né, então tem um livro fundador Olha. que chama Capitalismo Consciente, Hum. que é do Raj Sisoda, que é um professor da, da Universidade da Universidade de Babson, Uhum. e do cofundador da Whole Foods, que foi comprada pela Amazon, né? Sobre esse capitalismo voltado não Legal. só ao acionista, mas voltado para todos os stakeholders, né? Para a sociedade, para o meio ambiente, para os acionistas, para os empregados. É um Aham, livro bem aham. gostoso de ler também, eu recomendo bastante. Tem um livro que eu li agora, foi o penúltimo que eu li, que chama Powerful, que é Hum. da ex-diretora de RH da Netflix, que fala Uau! de cultura empresarial, bem legal. É um livro pequenininho, acho que tem menos de 200 páginas, fácil de ler também, e traz várias dicas para quem está no RH. Vanessa, pode assistir, pode ler esse daí, que é bem legal. Eu já passei para a Lilian, que é a chefe da Vanessa, de RH. É Legal. bem bacana mesmo o livro. E tem um livro bem bacana que pergunta assim, um livro que ajudou bastante a transformar essa cabeça. É um livro que chama, não sei em português, chama True North, né, o verdadeiro norte. Até tem uma, né, Norte. Combina, é. é do Bill George, que é um professor de Harvard, inclusive eu tive aula com ele lá. E ele fala muito dessa busca verdadeira pelo seu verdadeiro norte. É um livro Aham. bem bacana, né, tem um livro inclusive de exercícios para você praticar qual é o seu verdadeiro norte. Eu recomendo Uau, que bastante legal. também. Juliano, como que você consegue ter sua vida profissional e sua pessoal e mediar isso com equilíbrio? Assim, o que você faz para conseguir deixar certinho nesse aspecto, assim? Ou não deixa certinho, né? É, pode ser também. Eu não posso reclamar do equilíbrio que eu tenho, porque eu estou numa empresa que permite isso, né? Eu estou num contexto, né? Apesar de muitas vezes você mesmo sendo presidente de uma empresa, você realmente está no mercado e numa situação que você não tem vida. Para mim É, isso não existe, tá? Eu nunca vou trabalhar em nenhum lugar que eu não consiga ter um equilíbrio mínimo de. Tem momentos que eu trabalho muito mais, momentos que eu trabalho menos. Sempre trabalhei bastante, mas eu Aham. consigo ter um equilíbrio, eu consigo ter autonomia para gerenciar meu tempo, eu consigo delegar. Eu tenho uma equipe hoje maravilhosa que eu consigo delegar, né, que eu entendi. formei essa equipe, eu Aham. consigo delegar bastante e eu tenho bastante confiança nessa equipe. Então é uma das chaves que eu tenho para equilibrar. Que eu não trabalho fim de semana, trabalho muitas vezes, mas hoje em dia não é o momento que eu mais trabalhei na minha vida. Eu trabalhei muito mais, então eu Ah, consigo conciliar. Agora, não consigo surfar todo fim de semana, Ah, né, que eu tenho legal. outras atribuições também, tenho 2 filhos, né, então não é simples, aí tem sempre, né, coisas para casa para arrumar mas eu tenho uma vida como qualquer um de vocês, né, e às vezes as pessoas até se surpreendem, que às vezes eu tenho uma vida mais, às vezes, tranquila do que muitos empregados. Depende muito da gente, né, da é, escolha que você faz. eu Eu acho. sempre escolhi eu não fiquei na consultoria, para falar a verdade, por causa disso. Hum, O trabalho, eu sempre gostei muito do trabalho de consultoria, admiro quem trabalha na consultoria, só que para mim pegou nesse Aham. aspecto, porque eu durante um ano que eu trabalhei na consultoria, eu trabalhava sem parar, tipo das 9 até as 11 da noite, hum. e de fim de semana eu ia para o escritório todo fim de semana. Ah, Para mim não isso dá, não né? existe, tem gente que consegue. Mesmo durante um tempo, eu não consegui me ver fazendo isso mais um ano. Então saí, Hum. então eu gosto de trabalhar, mas eu gosto de trabalhar também com uma certa flexibilidade Saudável, de né? tempo, saudável. Saudável. Mas é Então, importante é a uma questão de equipe, escolha. né? Você ter uma equipe É. alinhada, na verdade, contigo, né? E E depende muito sabe, dos valores de cada um, né, para mim isso é importante. Então eu é, tenho amigos que estão muito mais, né, que têm muito mais dinheiro do que eu tenho, mas certamente, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para isso.
E saber delegar também, né? Que isso Ah, também isso eu sei delegar. é. Delegar, graças a Deus, eu sempre soube. É. E porque tem uma coisa, né, sempre me pergunto: "O que que você recomenda para quem está começando a carreira para fazer para virar um gestor?". Eu sempre falei: "Você tem que gerenciar pessoas cedo", porque não é uma coisa simples, não é uma Não. coisa simples, não é uma coisa simples. Porque eu sempre ouvia muita gente falando: "Não, você precisa no começo de carreira, você precisa trabalhar com estratégia, você precisa trabalhar com finanças". Ah, olha. Logo cedo, eu não sei de onde eu tirei isso, mas alguém deve ter me falado e me pegou, né, eu certamente não Aham. inventei. E eu sempre falei, eu preciso gerenciar gente cedo, porque é a coisa mais importante que um líder precisa fazer. Um líder, né, um gerente, um diretor, um presidente de empresa, ele tem Sim. uma missão que é a mais importante de todas, que é formar uma equipe e, na verdade, a gente não fala nem de gerenciar, né, e e Uhum. e inspirar uma equipe, né, é formar e inspirar uma equipe. Esse é o trabalho. E a gente não aprende virando CEO, a gente aprende ao longo da carreira. E se você não gerenciou ninguém, e eu sinto isso, né, eu tenho vários amigos que são mais, consultores e tal, É. você precisa Aham. ter o cacuete cacuete, eu indiquei minha idade aqui, né, você precisa ter o Eu entendi. entendeu, né. O Ian Eu não chegou entendi, Você precisa ter a o falar. o reflexo, você não entendeu, né, Ian? Você Eu precisa ter o não. reflexo, você precisa ter o reflexo de gerenciar a gente, entendeu? Eu acho que eu gerenciei gente quando eu tinha 24 anos e nunca mais deixei de ter equipe, eu nunca trabalhei sozinho. Eu sempre tive equipe, e aí Uhum. você vai aprendendo na marra, né. E hoje eu acho, né, que eu consigo gerenciar bem, eu delego, dou bastante autonomia, porque é uma coisa que eu prezo bastante também. Como é que é? Uma vez que eu ouvi que a sua equipe pode ser o seu pior inimigo, né? Pode ser. É bem isso mesmo, né? Super importante, né? Ah, A gestão de pessoas. Ô, é. Você acredita que é claro. o principal, Totalmente, como CEO? É? não tenho a menor dúvida. No né, não tenho a menor dúvida mesmo. Já não tinha antes, depois que eu vim aqui, porque no final das contas, ó, eh, acho que não é a única coisa, mas no final das coisas, todo o resto você consegue resolver e você consegue até delegar. Gestão de pessoas você não consegue, entendeu? Você formar uma equipe que tem os mesmos valores, que acreditam no propósito da empresa, em quem você tenha confiança, que consiga executar, consiga vibrar na mesma onda que você, é uma coisa extremamente difícil. E só você que está ali com a mão, né, e com toda a responsabilidade, só você consegue fazer. Você não vai conseguir ligar para nenhuma consultoria, nem para a diretora de RH, nem para o diretor de RH, nem para fora. Então, você precisa saber fazer isso. Você precisa saber. Você precisa saber mexer, eh eh, tocar as pessoas, você precisa inspirar, né. Então, para mim hoje, o CEO moderno, o líder moderno, ele é uma pessoa diferente do que era uma pessoa de 30 anos atrás. É uma pessoa talvez menos técnica, é uma pessoa muito mais humana, é uma pessoa muito mais próxima, né, e gestão de gente é a coisa mais importante. Se tem uma coisa para focar e para aprender, para desenvolver durante a carreira, são essas capacidades. Tem gente que nunca vai conseguir fazer isso, Uhum. né, mas eu acho que a maioria vai conseguir. E para você estar num cargo de CEO é fundamental. Eu acho que Eu não acho que, adianta, né? antigamente até dava para ser CEO de empresa, né, durante um tempo, sem ter essas capacidades. Hoje em dia não dá. Não Por que dá, que né? não dá? Porque tudo que a gente tolerava no passado, tudo que ficava escondido, hoje em dia as empresas, não só as empresas, as nossas vidas são transparentes, entendeu? É, Sem Através das dúvida. mídias sociais ou através da própria comunicação que é mais fluida, É todo isso que eu mundo ia enxerga o que falar. você está fazendo. Então, aquele CEO que falava uma coisa e fazia outra no passado, não Uhum. funciona mais hoje, porque Uhum. está todo mundo olhando, e ele vai Sim. ser pego na esquina na primeira errada que ele der. Então, para mim é muito importante ter a coerência ali do que você fala e o que você faz. Se você fala que você é próximo, tem que estar próximo. Se você fala Uhum. que você é aberto, tem que estar aberto. Se você fala uma coisa e faz outra, vai ser pego logo ali na esquina. E não as só, não só como CEO, né, mas é, todos os Sim, na vida, profissionais. na vida. é, Ah, é. E eu acho que as pessoas hoje têm mais voz, né? Ela tem, Mais, né, muito mais, ela se posiciona muito mais. Então, realmente, muito você mais. tem que ter essa evolução também.
era a época da submissão, né? Daquela coisa Ah, que nada se questionava, que tudo se aceitava. Eu acho que hoje realmente mudou completamente, né? Total. 20 para as 8, Ian. às 8, caramba, o tempo passou rápido. Passou rápido. Ó, pô, Meu o papo Deus, tá bacana. Ó, galera, muito. não esquece, o Juliano está compartilhando esse papo super bacana conosco, incrível essa história, todas essas dicas, achei sensacional. Muito. Doa para o hospital, não importa o valor, 5, 10 reais, faz essa força, graças a Deus a gente está com saúde, estamos bem, temos problemas, mas quem não tem, né, faz parte da vida. Exato. Então, vamos doar, vamos fazer essa força, o hospital está precisando, as pessoas que estão no hospital estão precisando. Então vamos dar essa força e doar aí para o hospital, tá bom? Eu só queria perguntar para a gente encerrar aqui para o Juliano, perspectivas para o futuro, Juliano. O que você acredita para um Brasil daqui 10, 15, 20 anos, na sua visão? Eu acredito no Brasil, né? Eu acredito que a gente tem um futuro brilhante pela frente. Eu vou fazer de tudo para construir no meu caminho aqui um território, né, positivo para crescimento para vários brasileiros. Isso daí é uma das coisas que eu busco, né? De ter um terreno fértil aí para impactar pelo menos os 4.000 funcionários da Telha Norte, né? Então eu busco fazer isso todo dia, que eles se sintam felizes, inspirados a fazer o bem, né? Fazer o bem dentro do trabalho e fora. Uma preocupação muito grande com o meio ambiente, apesar do nosso país hoje estar numa situação em que esse discurso ainda é banalizado, né? Uhum. Muito criticado, mas ainda é banalizado. É, e eu acho que a gente tem bases muito boas, né? A gente tem 212 milhões de habitantes, pessoas trabalhadoras, né? Então a gente tem tudo para ser muitos recursos, né? Um país enorme, um mercado consumidor grande, uma capacidade de produção grande, só que falta planejamento, falta muita coisa, né? Então eu quero acreditar que o Brasil vai ser um país bom. No pior dos casos, a gente vai ter que fazer um Brasil bom ao nosso entorno, né? Buscando impactar dessa forma, que eu acho que o que a gente mostrou durante a pandemia. Não dá Uhum. para esperar que venha de cima, né, do governo. Eu acho que a sociedade civil tem que se mobilizar. Tem vários exemplos aí, a gente vê, por exemplo, a questão da vacina, que não tem chegado de forma organizada, né, um Uhum. movimento Unidos pela Vacina, né, liderado pela Luiz Helena, É, que é minha colega de conselho lá no IDV, que é ela é Que demais legal. também. pessoa maravilhosa. É, E isso daí é um exemplo, mas durante a pandemia as empresas doaram muito, né? Então, essa mobilização, né? esperança, né? Lá no Instituto de Desenvolvimento do Varejo, nossa pauta é muito de ajudar o Brasil, né? A gente fala que o que é bom para o varejo é bom para o Brasil, né? E a gente fala Uhum. de pauta, então as instituições também têm um papel muito importante, né? A gente não precisa entrar na política para fazer política, né? Então, a gente pode entrar nessas instituições, através da sua própria empresa, ajudar o Brasil a fazer. E, É. logicamente, a gente tem que ter uma voz ativa, né? Tem que ter uma voz ativa de crítica, de sugestão, né? Para fazer mudar. E votar. E votar. Né? E votar bem. É isso aí. Eu acho que é isso que a gente Aí. pode fazer para o Brasil. Caramba, que papo 10, hein? Papo incrível. Gratidão aí, Juliano. Gratidão, Obrigada. Márcia. E eu espero que gere bastante doação, né? Eu Se mesmo Deus vou doar quiser. lá. O link vai estar lá no YouTube, né? Sim, o link está na descrição aqui, pode doar à vontade. Galera, o Juliano pode seguir ele no Instagram, @Juliano Rata. É o Rata que se fala, Não, Juliano? Tá certo? Ota. Ota, me perdoe. Juliano Ota. Segue lá OHT. ele no Instagram, ele compartilha bastante coisa bem interessante, tá? Muito obrigado a todos, gratidão aí pelas doações. Juliano, muito obrigado pelo papo. Cara, um aprendizado incrível, é sempre bom compartilhar assim e tá aprendendo muito com quem entende e está no topo, né? É bem legal você saber Eu não todas estou essas no topo, histórias. não, viu? Eu não estou no topo. Não, Né? tem mais por vir, né? Mesmo porque eu não enxergo a empresa mais dessa forma, né? Então, eu me enxergo do lado dos meus funcionários, Legal. né? O nosso escritório, inclusive, reflete isso, porque a gente senta num espaço aberto, eu sento na mesa com todos os outros diretores, né? Pertinho antes da pandemia, né? E depois a gente não vai saber ainda como é, É, mas eu não me enxergo no topo, eu me enxergo ao lado deles, né? Certamente legal. com uma voz
Caramba. E também, né, e não estou no topo porque eu espero que a gente consiga, né, eu e a empresa e as pessoas que estão em volta de mim, que a gente consiga ir mais longe ainda, né? Isso aí. Parabéns, Que parabéns. incrível, 10. Muito bom Parabéns, falar Juliano. contigo. Você é uma Obrigado, Sensacional. Márcio e Ian, obrigado pelo papo, obrigado pelo convite. E, Imagina. pessoal, doa aí que é para uma boa causa. Isso Obrigado. aí, galera. Muito gratidão aí por todos que participaram. As doações vão continuar no ar, tá? Você que está assistindo esse vídeo depois pode continuar doando, tanto no PayPal, tanto como Pix. Você pode continuar doando à vontade, tá? Mais um Hold Talks concluído com sucesso. Gratidão a todos. Fiquem com Deus e Tchau, um tchau. ótimo começo de mês aí. Abraço. Obrigado. Tchau, Boa tchau. reunião aí, Juliano. Prazer, viu?